dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você está assistindo esse episódio. Hoje a gente vai começar um novo episódio do Numen Talks, que é o podcast da Numen. A gente vai falar sobre o editorial Numenidades, onde a gente vai trabalhar sobre diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. A diversidade ela sempre foi vista como uma pauta mais social do que uma pauta de impacto de negócios. E o que a gente vai falar hoje é como que a diversidade ela se transforma em ROI, como a diversidade faz parte do negócio e como a diversidade vai além do pertencimento cultural, mas também como estratégia de ROI e de negócios para a empresa. Eu estou com dois convidados aqui. Estou com a Isabela, ela é sponsor do Unite, que é o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Numen, e com o Robert. E eu quero que eles se apresentem aqui, falem um pouquinho da trajetória, para que vocês entendam um pouquinho de como essa narrativa vai ser construída. Robert, pode começar. Maravilha, obrigado, Fê, obrigado, a Numen também pelo convite. Tá sendo um prazer conhecer um pouco mais a cultura de vocês. Fiz um tsuru aqui também, saiu um passarinho, mas tá bonitinho. Bom, eu sou o Robert, ao longo do nosso encontro pode me chamar de Hobbs também. Sou um homem negro, cis, gay. eh, Acho que essas são as os principais marcadores, né, da minha identidade, e muito desses marcadores fizeram eu tomar decisões profissionais e chegar onde eu tô hoje, né. Tenho 36 anos, então quando em algum momento se a gente falar aqui do histórico LGBT+ do nosso país, muitas das coisas vai vir também desse passado LGBT, das nossas conquistas, da nossa luta, né, e como que tudo isso se desdobrou também para a gente chegar nas posições, nos cargos que a gente ocupa hoje nas empresas que a gente atua, né. Sou consultor de diversidade, estou na Impulso Beta, que é uma consultoria, que foca em desenvolvimento profissional de talentos diversos, né, então acho que é um pouco disso que eu quero me apresentar e trazer nesse início. Maravilha. Isa. Eu sou Isabela Figueiredo, tenho 26 anos, sou formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e fui bolsista, que eu acho que é algo que também recorta a minha passagem, as minhas vivências. Me identifico como uma mulher queer, que é um termo que não é muito usado aqui no Brasil, mas que eu gosto dele, é um termo guarda-chuva para falar de identidade de gênero e de orientação sexual. Eu acredito que ele me representa melhor, ele me dá mais flexibilidade, mais liberdade, então eu uso ele. Sou analista de marketing aqui na Numen, estou há 2 anos aqui na empresa e como o Felipe falou, eu sou sponsor do Unite, que é o comitê de pessoas LGBTQIAPN+, na Numen, com mais de 40 embaixadores que, enfim, são pessoas da comunidade, mas também aliados. Tem sido bem prazeroso, comandar junto com o Felipe, esse comitê. A gente tem aprendido bastante junto. Nesse momento em que a gente está falando, a gente está quase para publicar o nosso e-book, que vai ser muito legal. Ele está bem rico de informação, muitos capítulos, e vai virar essa revista de manifesto aqui da Numen que todo mundo vai poder consultar. Então, muito obrigada pelo convite e bora conversar. Bom, primeiramente agradecer vocês por toparem falar sobre diversidade hoje. Dar um contexto para vocês, nós estamos gravando esse podcast hoje, no dia 3 de junho, 4 dias antes da parada de 2026. E muito do tema que a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, eu gosto muito de trazer, uma perspectiva. Eu acredito que quando a gente fala a palavra diversidade, para muitas pessoas subentende que atrás de mim vai surgir uma bandeira LGBT. Uhum. Porque querendo ou não, o diversidade em si, ele ficou muito vinculado, eh, à pauta LGBT. E eu acho que é algo que vamos trabalhar hoje, é algo que vamos falar, mas a diversidade ela tem interseccionalidades muito diferentes e que precisam dessas narrativas e precisam desses portas-vozes.
E é muito importante a gente trazer você trouxe, a terminologia do guarda-chuva queer, que eu acho interessante, porque para muita gente LGBT é só lésbica, gay, bissexual e trans, então Uhum. acaba fazendo uma excludência dessas outras letras. Diversidade também ela pode ser regional. Hoje nós nos encontramos na cidade de São Paulo, capital, Uhum. mas eu sou uma pessoa nascida no estado de Minas Gerais, então só o meu ato de estar presente hoje aqui, eu me torno uma diversidade regional. Eu me faço parte de um outro contexto de uma narrativa, e isso leva muito também, eu trazer a pauta do pertencimento. Porque quando a gente começou esse podcast, eu deixei claro que a gente quer falar de diversidade como ROI, eu quero falar de diversidade como estratégia do negócio. E Uhum. quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de pertencimento, a gente precisa entender uma diferença muito grande entre pertencimento e entre inclusão. Uhum. Porque a inclusão se dá no meu recrutamento e seleção, quando eu trago pessoas diversas para trabalhar dentro da empresa, quando eu trago esse recorte, interno na contratação, mas nem sempre isso é pertencimento, porque a gente abrir a empresa para esses talentos diversos é uma coisa, a gente criar uma cultura interna para que essas pessoas se sintam pertencentes do negócio é outra, que isso aí também vai para uma estratégia de diminuição de turnover, vai para Uhum. uma estratégia de melhoria da produtividade, de ciclos de diversidade. Então, basicamente, a gente vê essa diferença entre incluir e pertencimento. Eu queria ter uma visão de vocês 2. Isa, se puder trazer a visão de como que você sentiu com a estruturação do Comitê Unite aqui dentro para o que você vivenciou antes. Caso vocês não saibam, a Isa está aqui antes da gente dar start aqui, início aos comitês de diversidade e inclusão, então ela tinha uma perspectiva de como era a empresa e como a empresa está trilhando aqui agora, né, essa diferença entre incluir e pertencimento dentro da empresa, se você Sim. sentiu. E, Hobbs, eu queria que você trouxesse também como que você trabalha, porque você deixou claro que você é uma consultoria diversa, né? Como que isso chegou para vocês na diferença entre inclusão e pertencimento, principalmente ao atender os clientes? Quem quer começar? Eu posso começar. Claro. Eu acho que é muito uma questão de estrutura, né, de estruturação. Então, por exemplo, já existiam pessoas LGBT na companhia, mas é uma questão de reuni-las, e fazer com que a presença delas seja ouvida, né, que elas tenham voz, que elas tenham articulação entre si, que elas façam parte, de decisões, da influência e é isso, não só estejam, escondidas, mas também estejam reunidas entre si nesse coletivo e que possam, fazer ações, e enfim, angariar mais aliados para a causa, que é um ponto muito importante. Então, pensando nisso do que você disse de pertencimento, eu acho que é essencial, assim, que a Numen dê esse espaço, porque essas pessoas já existem, e aí elas se sentem mais, confortáveis, mais seguras e mais engajadas também, nesse lugar, né, aqui com presença e com dedicação. Você, querido. Boa. É, eu quero botar reparo em alguns pontos, né. Quando a gente fala em diversidade, eu tenho percebido que a gente confunde diversidade com grupos minorizados. Muito. Então, quando eu tô falando de diversidade, eu tô falando de todas as pessoas, com todos os seus marcadores sociais, sem excluir ninguém. Por quê? Porque a diversidade ela vai a partir da premissa que nós temos pontos muito diferentes entre a gente, e essa pluralidade de pontos traz o enriquecimento cultural daquele lugar. Sim. Isso é diversidade. Então, o homem cis, hétero, branco, sem deficiência, da classe média, da classe alta, ele também está dentro de diversidade. Uhum, Qual o outro ponto? O outro ponto são grupos minorizados. Os grupos minorizados, eles são grupos que, na sociedade, eles são maioria, mas quando a gente olha para os espaços de poder, eles são minoria. E não porque eles não podem chegar lá, mas porque tem as barreiras sociais que impedem que essas pessoas cheguem nessas hum, posições, né? E aqui eu estou falando também de corporações, também de empresas. Então, fazendo essa diferença entre diversidade e grupos minorizados.
Quando a gente vai falar de inclusão, a inclusão ela é a etapa seguinte, né? Primeiro eu olho para a demografia, né, para a diversidade do meu ambiente, e aí eu percebo quem aqui não está representado, né? Esse ambiente, ele não é representado por algum grupo, ele exclui certos grupos. Então, vou fazer essa análise para daí eu entender que ações então eu preciso fazer para que essas pessoas permaneçam no meu ambiente, para que elas não ejetem, né? Para que eu não tenha o turnover. Então, Exato. eu contrato essa pessoa porque ela tem as habilidades e porque eu entendo que quem está na borda consegue ver o centro, né? Então, quem está à margem consegue perceber o centro, criticar o centro. Quando a gente está falando em inovação dentro das empresas, a gente está falando disso, né? Se eu estou distante de algo, eu consigo ter perspectiva de. Uhum. E daí eu consigo trazer crítica, consigo trazer sugestão, consigo aumentar o repertório, né? Tô entendendo que a inovação se quebra nisso. Então eu primeiro vejo quem não está, tenho estratégia para trazer, depois eu entendo o que nesse ambiente pode fazer com que essa pessoa consiga colocar o seu arcabouço, o seu background, né, seu repertório, seu conhecimento a favor daquela atividade que ela vai desempenhar. Então, isso eu estou tentando desmembrar aqui o que que é a inclusão. Uhum. O pertencimento, não sei se necessariamente ele tá apartado de inclusão, mas Isa, você falou algo interessante que eu quero costurar com o pertencimento, que é a decisão e influência, né? Penso que o pertencimento é ouvir à mesa, Uhum. sabendo que eu vou falar e vou ser ouvida, É com né? intencionalidade, né? Exato, a pessoa que inclui, o ambiente é intencional, né? Exato. Ele tem presença para ouvir o que aquela pessoa está dizendo, para ouvir a crítica, para ouvir um ponto diferente, né? Para entender as provocações que ela está fazendo, que talvez as pessoas daquela sala, daquela equipe não tenham atentado, não tenham botado reparo, né? Que tem a contribuição, até justamente pela diferença, né, como você falou de Exato. backgrounds. Então não só da pessoa como um grupo minoritário, mas da outra, e isso que enriquece, porque tem essa confluência, né, de pontos de vista diferentes, de vivência É o diferente. que a gente fala da inclusão de verdade, né? Porque eu acho que entra dentro daquele parâmetro que a gente tem muita empresa que prega uma cultura na parede, que Uhum, prega uma cultura num código de ética, que prega uma cultura, na mídia, no marketing, mas não necessariamente ela constrói essa representatividade, esse pertencimento dentro dos seus próprios colaboradores. Sim. Que eu acho que vem muito aqui sobre um gancho que eu quero trazer. Existe uma diferença muito grande entre a inclusão e a representatividade. uhum, As pessoas precisam entender que não é só o contratar, por contratar. O ambiente também tem que estar preparado para essa contratação. Porque eu vejo muitas empresas querendo pautar a necessidade, temos que colocar mais pessoas do recorte. Elas fazem, uma pesquisa de clima, elas fazem uma pesquisa de engajamento, elas fazem uma pesquisa demográfica para entender quem são as pessoas, quantas pessoas eu tenho, no poder, quantas mulheres estão no poder, quantas pessoas pretas estão no poder, quantas pessoas pretas eu tenho dentro da empresa. Então, no final ela fala: "Ai, precisamos, melhorar isso", que é aquilo que você estava falando agora, da intencionalidade de buscar. Mas acho que antes dessa intencionalidade eu preciso entender, a minha empresa ela está preparada para receber essa pessoa? Porque não adianta eu fazer todo um trabalho para contratar um PCD e talvez o prédio ao qual eu esteja, eles não tenham acessibilidade suficiente para receber aquela pessoa. Então aí a representatividade, a parte da cultura, ela vai muito dentro dessas análises. Então uhum. tem essa diferença entre a inclusão direta, né, e a inclusão com intencionalidade. Quando a gente fala de inclusão com intencionalidade, como é que você vê isso para hoje no negócio, Robson? Boa, Fê. Você foi falando, né, sobre a empresa precisa estar preparada, e aí eu fui refletindo sobre o que eu já acompanhei de empresas fazendo algo pela primeira vez. Sim. Então,
quando a gente vai, sei lá, lançar um site com uma marca diferente, a gente não sabe muito bem que impacto que aquela nova marca vai trazer. A gente não está preparado. Sim. A gente tem lá uma Uma gestão de ideia. crise, exato, não é? Marketing. Uhum. Então, a gente vai ter lá uma árvore de decisão para gerir uma crise, alguns dados que os consumidores, né, as pessoas consumidoras estão indo para esse caminho, estão acompanhando isso daqui, mas não está 100% no nosso controle. Eu penso que quando a gente vai trazer pessoas, que a empresa ainda não tem, né, então a primeira pessoa com deficiência, a primeira pessoa trans, Uhum. né, a primeira turma de trainees negros, eh, essa empresa, ela vai se deparar com coisas que ela não sabia. A intencionalidade está na abertura para lidar com isso. A gente pode falar, por exemplo, da mentalidade de crescimento, growth mindset, né? Beleza, vamos trazer então esse termo que é de growth, que é de marketing, para a agilidade de aprendizagem que a gente vai ter ao lidar com situações que a gente não conhece, né? Então, por exemplo, indústrias que estão contratando as primeiras mulheres e se deparam com os uniformes, não adaptados para mulheres, com banheiros e vestiários, só para homens e onde as mulheres vão. E aí a gente tem, ainda em gênero, né, um outro passo. A gente está contratando pessoas trans, quais lugares, quais banheiros elas vão usar. E aí acho curioso, esse interesse pelo que as pessoas fazem no banheiro. Ah, isso me pega, assim, de uma forma. É uma crise. Eu brinco até assim, se você mora em uma casa com uma família, todo mundo usa o mesmo banheiro. É verdade. Exato. Então, eh, eu penso que ao se deparar com esses paradigmas, é Sim. importante que a gente tenha a mentalidade de crescimento. A capacidade de errar, mas aprender, né, e ser rápido para corrigir aquele erro, não ficar estagnado. Exato. E eu, nos papéis de liderança que eu ocupei, muitas vezes eu contratei pessoas pela primeira vez. Então eu dizia a elas: "Você é a primeira pessoa que eu estou contratando para o meu time", Com esse recorte. exato, com esse marcador social. Então, eh, eu estou fazendo a minha lição de casa, mas pode ser que em algum momento eu fale algo que eu não saiba. Vamos estabelecer aqui um combinado Uhum. de um ambiente, Seguro, né. Você isso, possa trazer para mim os Mas essa exato, ação sua é uma ação, assim, linda, mas ela é 1% do que acontece na realidade. com certeza. A gente não à toa a gente tem a NR1, não à toa a gente tem, outras leis que protegem, e aí eu estava numa discussão essa semana, dizendo que o direito é curioso porque ele serve para quem não tem direito, né. Então, se eu tenho uma lei que protege certos grupos, ou se eu tenho uma lei que está ditando que aquela pessoa pode usar banheiros e não pode, a empresa não pode, estratificar, né, então esse é um banheiro sem gênero. Eu não posso deixar um único banheiro só para as pessoas trans, né, os banheiros precisam ser inclusivos, precisam ser para todas as pessoas. Eh, as empresas precisam ter um campo, para registro do sistema do nome social. Se eu tenho leis que obrigam as empresas a fazerem isso, é porque essas pessoas não têm esses direitos garantidos, tem né. razão. É, se tem placa, tem Se tem história, placa, ela tem história. É isso. Letra quando a gente estava falando disso, você chegou num ponto, de falar sobre o ambiente seguro e trazer essa narrativa, que eu acho que ela vai muito de umas soft skills que faltam hoje em todo mundo. Porque eu penso assim, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente está nesse ápice de falar de hard skill, de que precisa ter isso, precisa ter conhecimento, mas eu acho que o que está faltando mesmo hoje na sociedade são as soft skills.
é as pessoas serem mais humanas, que vem muito mais pelo lado da empatia. É uma palavra que o pessoal utiliza muito para se colocar, no local da outra pessoa, para Sim. avaliar, mas eu acho que o ponto principal da partida é treinar essas lideranças, treinar esse board, para que eles consigam ter uma aula de empatia, Uhum. de se colocar no local do outro, que assim talvez eles consigam ter essa percepção. Então, quando a gente entra nessa discussão, de trazer, NR1 tá aqui. Mas a NR1, gente, ela só vai ser válida mesmo, não só pela pesquisa de, problemas psicossociais que a gente possa ter, ela vai muito mais sobre a liderança. A realidade da NR1 é o quê? Casos de abusos na liderança, Uhum. casos de abusos da empresa para com o colaborador, demandas exaustivas que levam a pessoa a ter um burnout, Uhum. eh, falta de regulamentarização das cobranças, dos horários determinados de trabalho que aquela pessoa vai exercer durante o seu dia. Então tudo para mim volta no ponto humano. Sim. As leis são feitas por eles, os problemas são trazidos por eles, tudo que a gente registra é sobre isso. Então, trazer essa empatia, essa visão do local da outra pessoa, ela vem para mim dentro desse aspecto que, será que se a gente tivesse mais conscientização, e eu tô falando isso no âmbito corporativo, tá, gente? Eu tô falando tipo de DHO. Uma Hum. trilha de treinamento do onboarding para que aquela pessoa entre na empresa tendo Interessante. uma aula de empatia. Tendo uma aula para ver as coisas com o olhar do outro. Uhum. E eu acho que isso transformaria, o que que vocês veem nesse vínculo, Isa? Você principalmente trabalhando agora, na estrutura do Unite, a gente vivendo, nossas reuniões, a gente consegue, porque até mesmo dentro da nossa própria recorte, do nosso marcador social, existem diferenças, né, Uhum. existem outras interseccionalidades que colocam outras barreiras, então a gente acabar Não, com olhando certeza. pelo olho do outro quando a gente vê pessoas falando: "Ai, não gostaria de aparecer, no lançamento do livro por causa disso", quanto outras É, de pessoas questões querem. familiares, Como é que você tal. vê isso? Então, não, faz muito sentido, assim, esse olhar mais cuidadoso, mais sensível, né, para com as pessoas, e eu acredito também que essa transformação, assim, passa pelas pessoas. Então as pessoas sendo transformadas, têm resultado. Então não precisa chegar ao ponto da gente falar só de protocolo e de lei, pode ser no dia a dia, né, na transformação humana. Isso que vocês estavam falando de empatia, de alteridade, eu acho muito interessante, porque não é só você ter que se colocar no lugar do outro, ter que fazer esse exercício de imaginação, né. Você já pode deixar o outro ser quem ele é e respeitar ele por isso, você não precisa, eh, se imaginar naquela situação, ele já tem o direito de ser quem ele é, de existir como ele existe. E não é sobre, dar a permissão, né, pra isso, porque ninguém precisa de permissão para existir, mas de você respeitar. Então, isso que você falou da trilha de aprendizagem, eu acho que é uma ideia muito boa, que a gente poderia implementar. Sim. Porque a gente pode contribuir para engajar as pessoas, né, e para que todo mundo seja agente de mudança, que seja cultural. E isso que você falou é bem interessante, porque, eu sou uma pessoa que gosto muito de viver o mundo LGBT. Tanto que a maior parte dos livros que eu tenho são romances LGBTs, as séries que eu assisto estão em volta. E você me lembrou de uma fala na ONU, de uma atriz que eu esqueci o nome dela agora, mas ela fazia a personagem Electra, de Poger. Sim. E ela fala, em um momento que muitas pessoas do recorte dela, uma travesti negra, estavam morrendo e que ela não pede permissão para ninguém para existir. O que ela deseja e o que ela demanda é o respeito pela existência dela. E eu gostei dessa fala porque, às vezes, a gente fica tão, vinculado à aprovação do outro para a gente existir, que a gente acaba esquecendo que a gente não precisa da aprovação de ninguém para existir. O que a gente precisa é respeito mútuo. Você respeita as minhas decisões, eu respeito as suas, desde que nenhuma delas ofenda, a vida do próximo. E que não seja criminosa. E que não seja criminosa, mas é muito interessante porque eu acho que quando a gente fala muito de diversidade, principalmente a gente sendo parte de grupos de minorias, a gente sempre se pega pensando o que o outro vai achar de mim, ou
Quando eu vou sair do armário, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou manter os meus amigos? Por que eu tenho que me expor dessa forma? Porque eu tenho que viver numa constante necessidade da aprovação do próximo? Aí eu fico pensando também em outros recortes a qual eu não faço parte, como PCDs. Será que as pessoas vão me convidar para os locais sabendo das minhas dificuldades de mobilidade? Será que as pessoas vão querer estar perto de mim, por causa disso? A pessoa que está envelhecendo, passou de 50 a mais, será que eu faço parte de um happy hour com a Gen Z do meu trabalho? Será que eles me veem inclusos aí dentro? E eu acabo, criando essa expectativa interna de por que a gente precisa tanto da aprovação do próximo, né? Por que que isso ficou tão marcado? Por que a gente não vê num recorte, eh eh, Normativo. normativo, uma pessoa hétero, branca, cisgênera, se preocupando tanto com a aceitação como a gente dos grupos de minoria se preocupa, né? E isso acaba, entrando dentro do contexto. Tem muita gente que se prende a: "Será que eu vou ser promovido se eu falar que eu sou homossexual? Uhum. Será que, as minhas definições como PCD vão impedir que eu seja visto como uma pessoa, propensa a ganhar aquela promoção para aquele cargo?" Será que esse recorte, dificulta, que são as barreiras que a gente sempre fala, sempre coloca e que a gente precisa mudar? Porque vem a pergunta: por que é tão difícil a gente evoluir dentro dessa pauta? No sentido de falar de diversidade não é algo novo, tá? A gente está falando de diversidade todo ano, mas geralmente a gente fala de diversidade em meses de celebração. A diversidade ela não fica em alta os 365 dias do ano como outras demandas. A diversidade ela aparece em um recorte específico, em janeiro na visibilidade trans, em junho, mês atual a qual a gente está gravando esse podcast, porque é o mês do orgulho, então tudo fica em alta, mas no decorrer do ano parece que isso se apaga, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade de falar essa pauta e ela se manter coesa dentro da empresa? Porque eu sinto que falar de diversidade é sempre um local de narrativa, é sempre um local, do nosso recorte como minoria. Nós temos Uhum. pessoas fabulosas que trabalham em diferentes âmbitos, em diferentes áreas, com PhD, mas às vezes é sempre a tua vivência. Eu sou formado em contabilidade, pós-graduado em contabilidade internacional. Ninguém nunca me questionou em uma palestra sobre como eu acho, sobre as taxações de impostos que estão acontecendo, que é uma coisa que eu tenho uma vivência, mas é sempre sobre a minha perspectiva de ser um homem LGBT no mercado de trabalho. E geralmente sempre em meses específicos. Uhum. Então por que que é tão difícil a gente manter essa pauta no ano todo, Roda? Nossa, vocês foram abrindo várias gavetas, né? Deixa eu, antes de É bom que ele vai agora ele responder dá uma essa resposta pergunta, É, não, é o completa. especialista eh, aqui. Tô Exatamente. contando com ele. antes de eu entrar, né, dessas dificuldades, deixa eu ir tentar fazendo amarrações aqui com o que vocês foram trazendo, né? Eh, eu penso que eu sou psicólogo, né? Também é uma das Hum. lentes que eu percebo o mundo. E tá no campo da percepção mesmo, né, desse tato que não é só da visão, da audição, do olfato, mas sinestésico, quase. Eu penso que a pessoa LGBT, a gente está falando especificamente, né, em função também do mês do orgulho, eh, mas eu penso que a pessoa LGBT ela tá entre o medo e o orgulho, né. O medo e gente, vou dar uns passos para trás aqui. A nossa autoestima ela é construída pelos lugares que a gente vai tendo exposição, né? Então a criança estuda em uma escola que pode ser bilíngue ou não, ela é socializada num ambiente onde os pais, né, o pai, a mãe, para alguns grupos sociais, né? Tem eventos corporativos ou pessoas do trabalho que vêm e participam de jantares, de cafés da manhã, de almoços. Eh, ela é desde muito cedo socializada a pensar e imaginar, em qual universidade, qual curso, o tio, o amigo da família, estou colocando gênero aqui, né, propositalmente, orienta essa criança desde muito cedo para onde ela vai
Então, a gente tem uma autoestima sendo criada aqui e hum, modelos de exemplo, né? Quando a gente traz isso para a realidade LGBT+, a criança, desde muito cedo, ela pode ter um sentimento de inadequação, um medo, não por um acaso, de que ela seja expulsa, eh, e pode lidar desde muito cedo com rejeição. Pai, mãe, família dizendo não, não seja assim, né? Outros núcleos sociais, outras convicções religiosas, enfim, outros contextos em que essa pessoa é colocada a pensar de que ela não é o suficiente, de que ela é errada e de que ela não vai conseguir. Isso faz com que desenvolva uma necessidade de aprovação do outro. Então, não por um acaso, as pessoas LGBT+, olham para eu preciso de aprovação. Uhum. Onde que eu acho que está a saída disso, né? Que tecnologia que a gente tem? Você trouxe Pose, né, Fê? A gente tem Paris Burning, a gente tem RuPaul Drag Race, Brasil Internacional, a gente tem Corrida das Blogueiras, a gente tem Caravana das Drags, a gente tem baladas gays, a Túnel, que a gente estava falando um pouco, a Blue Space, que são baladas que fomentam a autoestima LGBT+. A gente tem, né, a gente está falando aqui da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, na República, bares muito tradicionais que construíram a cultura LGBT. Então eu penso que eh, o distanciamento da necessidade de aprovação do outro, a transformação do medo em orgulho passa pela construção da autoestima e, naturalmente, a construção da autoestima passa pela conexão com a história LGBT+. Isso eu estou falando da pessoa, do indivíduo. Como que esse indivíduo pode se fortalecer para chegar nas empresas sabendo quem ele é, mais autoconsciente das suas habilidades, né? Sabendo dos desejos que ele tem, né? E aí a gente entra na questão da liderança, e eu já estou chegando, no momento que eu vou falar sobre as dificuldades das empresas, né? A gente se conecta, então, a esse indivíduo chegando na empresa, lidando com pessoas que já trabalham lá, e principalmente com a liderança. Enquanto vocês estavam falando, eu fui elaborando aqui, né? Numa dimensão mais poética da liderança, eu penso a liderança como uma habilidade da arte do encontro. Que Gostei bonito. dessa frase. Como que, sem chat Poético. GPT, como que eu, enquanto liderança, eh, consigo me desenvolver para ser uma pessoa habilidosa na arte do encontro, para que esse meu time ele seja gerido, orquestrado, era essa palavra que eu queria. Ele seja orquestrado para que as diferentes vozes façam uma melodia, para que nenhum instrumento necessariamente atravesse o outro instrumento e eu perca essa música, né? Então, como que eu vou orquestrando isso? Porque isso vai me trazer resultado. Então, tem uma habilidade, uma soft skill a ser desenvolvida nessa liderança para entender, eu tenho essas pessoas aqui, como que eu consigo despertar a potencialidade delas para que essa potencialidade construa um resultado, né? Essa é talvez a poética da liderança, sem esquecer, não estou romantizando, sem esquecer os indicadores, os QRs, né, as tomadas de decisão, as conexões de cultura e negócio com o movimento de mercado. Então tem muita coisa nessa mochila de ferramentas da liderança. Que é o que a gente falou, né, diversidade como ROI. Porque Uhum, querendo ou uhum. não, quando a gente está dentro do mercado corporativo, por mais que a gente seja muito defensor dessas pautas, porque fazemos parte delas e acreditamos Sim. piamente que elas fazem, a diferença no mundo, a gente ainda precisa mostrar resultado para um board. A gente Exato. precisa mostrar que isso gera, ou de certa forma, um lucro direto, ou que isso é uma economia de gastos para eles. Porque a gente ainda é visto como não é visto como um asset, né, a gente é visto como
um gasto para muitas pessoas. Quando a gente fala de diversidade dentro das empresas, muitas não alavancam tanto o tema da diversidade, porque entende que aquilo vai só mais um gasto, é só mais um back-office, é só mais uma área que vai me gastar para uma cultura e um texto bonito, porque eles ainda não entenderam o quanto que isso impacta na estratégia do negócio. Às vezes a pessoa não sabe que isso é uma pauta para diminuir um turnover. Não Uhum. entende o quanto que isso é econômico para a pessoa que fica mais tempo na empresa, eu não precisar treinar novos colaboradores para estarem no mesmo ponto que aquela pessoa que saiu. Não entendem que, diminui o absenteísmo, né. Talvez a pessoa se sentir mais parte da empresa, ela não fique tão doente. A cultura, ela faz com que o pertencimento, diminua burnouts, diminua afastamentos, pedidos de demissão involuntários. Atraia talentos. Atraia pessoas que queiram, porque demora-se, gasta-se muito para recrutar uma pessoa que a vaga talvez seja difícil. Mas se a gente já tem uma cultura exposta na mídia que as Uhum. pessoas queiram fazer parte Sim. daquela empresa, a probabilidade de eu ter uma atração e seleção voluntária do próprio candidato é muito maior. Então, é transformar isso, porque eu, quando estava no mercado de trabalho em busca de um emprego, existiam empresas que eu gostaria de trabalhar, porque eu acho que todo mundo tem que se sentir: "Nossa, eu gosto tanto daquela empresa, eu quero fazer parte dela". Então, se eu fosse me candidatar a uma vaga, eu olhava primeiro lá, o que estava acontecendo. Sim. E isso é parte de uma cultura que se fortalece através da diversidade, né. Uhum. Você precisa se ver dentro daquela empresa, e para se ver dentro daquela empresa precisam de pessoas parecidas com você, lá. Então, assim, quando eu vejo uma cultura de uma empresa que ela trabalha muito, a questão de ser LGBT, defendem muito pautas, a primeira coisa que me vem na mente é: "Poxa, eu sou LGBT, eu sou um homem gay". Então, assim, eu ver numa empresa trabalhando tanto essa pauta, eu penso: "Nossa, eu vou me sentir muito bem trabalhando lá". Ah, piadinhas aleatórias sobre, homofóbicas, né, não é aleatórias, vamos falar o nome certo, piadinhas Uhum, homofóbicas sem uhum, graças, que podem ser até inconscientes, mas que acontecem talvez ali uhum. dentro, pela prospecção daquela empresa falar sobre Hã. diversidade, sejam bem menores ou até mesmo nulas. É. Ou quando existirem, vão ter posicionamentos que as pessoas vão querer receber sanções sobre aquilo. Sim. Então vai existir um letramento. Uhum. Só que, dentre tudo isso que a gente falou, Isa, eu acho que é incabível, hoje, em junho de 2026, a gente não citar que, apesar de muitas empresas falando sobre diversidade, nós, inclusive, criando um manifesto lindo para entregarmos agora em junho, a gente está vendo muito recuo. Uhum. Muitas empresas que deixaram a pauta da diversidade de lado, que isso também leva para mim, em um ponto que eu sou muito direto em falar nisso, parece que diversidade é trend. Hum. Tá em alta, vamos todo mundo ali investir e falar. Reduziu? Ah, então vamos falar de outra coisa. Eu sinto em alguns momentos que somos descartáveis. Hum. Sim. Somos o primeiro a serem cortados. Uhum. Muitas vezes não fomos vistos como prioridade. Porque isso também vem muito da realidade com a qual a gente está vivendo atualmente, que não vem ao caso aqui agora, mas a ideia é: por que no decorrer de todos esses tempos, a diversidade sempre foi uma roda gigante? Uhum. Tá no alto, tá embaixo, tá no alto, tá embaixo. E isso muda muito o nosso pertencimento, porque a gente vê empresas que foram maravilhosas pra gente em momentos, se silenciando em momentos de necessidade. Nunca a gente parece que a gente não tem um protagonismo para muitas pessoas. O nosso protagonismo só é interessante quando a gente virou trending topics, quando a gente se tornou um assunto quente do momento. É, E tendência é o que escolar. todo mundo chama de pink money, né? Uhum, Vamos uhum. colocar nome a isso. E a gente tem visto isso até mesmo, a parada de 2026, ela perdeu o patrocínio de 60% das marcas e teve essa Nossa. redução, que é uma ação muito, impactante, levando-se em coração os bilhões que a comunidade LGBT movimenta, financeiramente para o país. Não só pelo país, mas a parada em si, ela movimenta mais de 500 milhão em um único dia.
É um fenômeno, É um fenômeno, é a de maior turismo, é a maior parada do parada mundo. do mundo. E é aqui, é nossa, é do Aham. Brasil. Uhum. A gente tem que ter orgulho que não aconteceu no Brasil, o start foi lá fora, mas a maior parada do mundo hoje é nossa. Então como é que vocês veem essa relação entre a nossa comunidade, a nossa ascensão como pessoas no mercado de trabalho, porque eu gosto de lembrar que a gente não é um alien, tá, gente? Eu gosto de falar que Uhum. consumimos como qualquer outra pessoa, gastamos dinheiro com qualquer outra pessoa, não existe, somos humanos, estamos toda essa vivência, só que olhando para o nosso grupo de minoria, que é muito grande, movimentamos 500 milhão em um dia, em um evento, e ainda assim não o suficiente para se tornar atrativo. É. Como é que vocês veem isso? Isa, Eu começa quero com só você. fazer uma contribuição, aí eu passo a palavra para o Hobbs. Eu acho que cabe uma responsabilidade, uma responsabilização das empresas. Então, como você falou e como a gente estava falando antes, que não tem sido, né, estrutural. Então não está no core dos negócios, não está ali, não passa pelos valores do negócio, é circunstancial. Sim. Então, se for legal nesse momento, se fizer sentido ali para a época, eu vou fazer. Mas não, tem que ser contínuo, né. E é interessante quando a gente pensa que, pô, tá na pedra, eu falando a gíria, tá na pedra da empresa, tá nos valores, no princípio, e aí eu trago um pouco da Numen, né, que a gente pode costurar com, por exemplo, a gente fala de respeito, a gente fala de amizade, a gente tem esses valores mais humanos, e então isso tem que, ter correlação com essa continuidade da Faz inclusão, parte do nosso de negócio, grupos. né? A Exato, gente faz parte. entendeu que é parte da gente. Exato, exato. Ufa, eu que trago várias Bom, provocações, né? assim, eu vou tentar costurar aqui, né. Eh Daqui a pouco ele vai estar me mandando uma mensagem falando assim: "Para, ele me dá muita ideia, que agora eu quero ficar ver uma dissertação. Não Eu quero é. muito ouvir". Por que que as empresas têm dificuldade de levar essa pauta à frente e por que que a gente está agora num movimento pendular voltando, né, Sei. esse backlash, assim. Primeiro, quando a gente fala em diversidade e inclusão nas empresas, a gente está falando de uma estrutura, né. Trabalhar com diversidade e inclusão é extremamente complexo, porque são diferentes disciplinas que a profissional precisa ter. Então, eu acho que, eh eh eh, de 2015, estava lendo hoje na uma notícia que a Gabriela Augusto publicou no Meio Mensagem, Sou apaixonado por essa mulher. preciso citá-la, né. Ela é maravilhosa. Eh e ela vai escrevendo sobre os períodos que diversidade e inclusão passou no país, né. Então isso a gente importa principalmente, né, por conta das multinacionais, em entre anos 60 anos 80. A gente tem um boom depois, principalmente em 2015 até 2025, ela vai quebrando, né, esses blocos temporais. Eh, e aí quando a gente tem um boom, e tem muitas pessoas vindo para diversidade e inclusão, eu penso que tem um aprendizado, que é a profundidade que a gente leva a essas discussões, né. A gente está falando de diversidade e inclusão, ora baseado nas leis que são promulgadas, ora baseado nas ações que a Bolsa de Valores e outras bolsas, por exemplo, colocam da necessidade de diversidade nos conselhos. Então tem uma regulamentação mínima que a gente precisa se apoderar para enriquecer os nossos argumentos, nosso repertório. Eu penso que uma parcela da responsabilidade de ter dificuldade de levar essa pauta à frente é esse repertório profundo, né. Porque para a gente levar pauta de diversidade e inclusão para frente, precisa ser sistêmico, precisa ter governança, precisa ter priorização, precisa ter plano de ação, precisa ter monitoramento de indicadores, a gente precisa tomar as decisões de quais grupos a gente vai priorizar nesse momento, né. Não é que a gente não vai ter outros, mas agora o meu foco vai estar aqui.
as empresas não atuam em todos os mercados ao mesmo tempo. Há uma decisão de qual mercado, de qual público ela vai atacar. Existe uma estratégia para isso. Diversidade e inclusão não é e não deveria ser diferente. Mas ela não é, né? Esse é o ponto base, porque não é uma coisa que a gente está falando solta e aconteceu pela primeira vez. Eu acho que Uhum. a pauta da diversidade, ela vem nesses últimos 20 anos com uma frequência muito maior. Claro que está melhorando muito, tem muito ainda para melhorar, mas houve conquistas que devem ser celebradas. Mas houve um momento entre ali 2017, 2020, em que a Uhum. gente esteve no auge. Sim, por conta do George Floyd, né? Não foi por um acaso. Teve um estopim, né? Que nos levou a, co a cobrar, né? De Acho que seria até interessante você trazer o que foi o George Floyd, porque para quem não está escutando essa Uhum, palavra uhum. agora e está assistindo esse podcast, ouvindo, ter só um contexto. Boa. O George Floyd foi um homem negro assassinado pela polícia dos Estados Unidos brutalmente, né? Os policiais não seguiram os padrões de Boa. abordagem. Inclusive tem uma música que chama I Can't Breathe, da Her, que é muito bonita e é, de certa forma, uma homenagem a ele e a tudo que aconteceu. Depois escutem. Exato. E aí, pessoal, eu quero Ju dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eh, eu penso que a gente, em corporações, em empresas, a gente busca ser muito agressivo, arrojado em resultado, e a gente tem pouca habilidade para lidar com provocação. A gente precisa ter a maturidade para lidar com provocação, para lidar com os assuntos As espinhosos. soft skills que a gente estava falando. Exato, a gente precisa tocar nos assuntos espinhosos. A gente não vai conseguir construir uma cultura fortalecida sem tocar nos pontos e sem eh eh, olhar necessariamente para os pontos que precisam ser melhorados na empresa. Isso exige, maturidade e exige musculatura. Então, falei aqui de dificuldade de levar a pauta, falei do que eu acredito, né, que são os pilares, e vou dizer agora sobre esse pêndulo, né. Uhum. Esse Imagina altos e baixos que a gente vive dentro da nossa comunidade. exato, imagina que, a primeira parada na Paulista, primeira parada LGBT+, na época, parada gay na Paulista, foi: "Nós somos muitos e estamos em muitas profissões". Sim. Olha que interessante, porque a gen Inclusive quase não aconteceu, né. exato, Precisou esqueci o nome da precisou que uma drag se deitasse no meio do asfalto permitir para isso. impedir que a polícia passasse, para que a parada pudesse acontecer. olha que interessante como o nosso movimento é circular, né, é pendular. Exatamente. Então, hoje a gente volta, nesse passado com a esperança e com o desejo de construir um futuro diferente. Então não acho que vai ser a primeira vez, ou aliás, que A vai ser a última. última vez que a gente vai lidar com esses passos para trás. E quero dizer, conectando isso com cultura e com as empresas que continuam fazendo, que é, se isso está atrelado ao meu negócio, e se tem uma governança, se está amarrado, é mais difícil de a gente dar muitos passos para trás. E fechando a minha caminhando para o final da minha fala, a gente teve um exemplo, se eu não me engano, em 2024, 2025, com a criação do Código do Consumidor Negro, Ai. voltado para o consumo no mercado de luxo. E aí a gente tem as grandes marcas de luxo, ou algumas delas no Brasil, olhando para qual é o tratamento que essa pessoa negra que vem consumir o meu produto tem na minha loja e o que eu perco financeiramente por ser racista, né. E Assim, aí vamos combinar, o teu réu primário, a tua Mas precisa envolver liberdade. uma questão monetária para você não ser, né, assim. e como a gente está falando de empresa, puxa, faz parte, eu acho que faz parte a gente discutir o que a gente perde em termos financeiros por não ter essa pessoa. Imagina que tem empresas que pagam 4.000.000.
R$ 600.000 de multa por não terem a quantidade de pessoas com deficiência. Elas preferem perder isso. Então, Para quem não sabe, uma empresa até 1.000 colaboradores, ela tem que ter 4% das suas pessoas sendo com deficiência, e acima de 1.000 colaboradores são 5%. E isso vai gerar de acordo com o número de pessoas, então as multas são altíssimas. exato. E aí, uma parte do orçamento é destinado para as multas. É, Não era melhor fazer um treinamento para contratar essas pessoas e desenvolver? exato. E como que isso então, esse plano de destinar esse valor para a contratação de pessoas com deficiência pode estar amarrado, pode estar, em uníssono com a estratégia de contratação de talentos, de gestão de talentos, né. Alargando esse pool de pessoas, né, essa quantidade de pessoas, e muitas vezes acompanhando o quanto de tempo de contratação vai diminuir, já que eu estou atingindo pessoas diversas, né. Que é provar o ROI que a gente estava falando, né? Que aí Exato, o que exato. falta para mim, que eu entendo, é mais pessoas trazendo diversidade com dados. Hum. Porque eu vejo aí uma crítica mais interna à nossa comunidade, às Uhum. pessoas que estão à frente aí dessas cadeiras. Às vezes a gente quer muito aquilo que aconteça, a gente quer porque a gente acredita, Uhum. mas talvez a gente não saiba colocar de forma estratégica em números, porque a pessoa que é a decisora, ela não vai ter a fé que eu tenho, mas eu preciso que ela entenda o relatório que eu estou trazendo e o quanto que isso vai mudar o negócio dela. Eu acho que um dos pontos principais que a gente tem que trabalhar dentro das empresas, dentro das corporações, você que é uma pessoa que trabalha com diversidade, que tem alguma ação, que é um especialista, que é um analista, é começar a transformar, o material que você cria dentro em um material analítico que traga resultado para o negócio. Seja, diminuir o tempo que estava levando para contratar uma pessoa, identificar se os seus recortes internos, se você fez, como o Robbins falou bem no início, uma pesquisa para saber quem são minhas pessoas, e depois que você criou, um comitê interno, que você começou a trabalhar essa diversidade na empresa, você viu que as pessoas que estão dentro desses grupos de minorias, dentro desses recortes, pararam de pedir demissão na mesma proteção, qual foi a redução dessa margem percentual, e Uhum. tentar trazer isso para o negócio mostrando: "Olha, as poucas ações que a gente já fez, já reduziu 2% naquele grupo de pessoas que estavam pedindo com frequência. As mulheres estão saindo mais, pararam de sair", e talvez transformar isso em um asset, né. Porque a ideia, na verdade, da diversidade, e ela existe porque estou vivendo isso na prática, entendo isso na prática, é Uhum. que é negócio, é estratégico e gera lucro se for feito da forma correta, com intencionalidade. Então, existem empresas que estão acertando. E eu sinto que a Uhum. gente aqui na Nomen, a gente é muito novo. A gente começou dentro, a gente já tinha pessoas diversas aqui, como a Isa falou, e a gente começou a estruturar isso, mas a gente já vê, uma mudança significativa nas pessoas. Porque, por exemplo, o Unite vai lançar esse manifesto, esse livro, e foi tão gostoso ver 40 pessoas que, fora as demandas que têm, querendo Super. trabalhar de forma voluntária, porque eles querem entregar isso e eles se sentem parte Inclusive, disso. obrigada, porque, assim, é um Foi pessoal nossa, muito engajado, muito comprometido. de gente que manda mensagem 8 horas da noite. Juan Sim, maravilhoso: ótimo. "Professor, fiz É. isso, aquilo", o O o Fábio, Fábio, o agora o Patrick, a Franklin gente tem fazendo pessoas que parte. trabalham na interseccionalidade ali, que são neurodivergentes, são autistas, são LGBTs e estão ali dentro, e se mostraram, assim, tão gostosos de fazer, de pesquisar, nas reuniões, de bater de frente e falar assim: "Não, vai ter que ser assim, porque eu gosto disso". Aí você vê, isso não é a sua demanda, você não recebe o salário para isso, você já poderia ficar no seu cantinho que estava ali, mas você quer participar e você participa, assim, com protagonismo. Todos. Foi lindo de ver, né. Foi. Foi E assim. e e olha que interessante, né, deixa eu puxar um gancho do que você está dizendo, Fê, porque quantas habilidades, quantas soft skills não foram trabalhadas nesse Desenvolvidas. momento? Trabalho em equipe, agilidade de aprendizagem, flexibilidade, Liderança. negociação. Olha isso. Liderança dessa Não, mulher que foi pega de surpresa quando foi receber o total. convite para o Foi assim, agora eu Unite. vou contar.
estávamos nós no segundo encontro do Unite, ele estava comandando, Eu era e o de sponsor. repente ele fala assim: "Ah, tive uma ideia, vou chamar a Isabela que está aqui para assumir essa posição". Ele me colocou assim, de cara, com todo mundo. E aí eu aceitei o convite. Mas eu digo que todos os nossos embaixadores e esse pessoal que está muito envolvido, eles também, desenvolveram esse senso de liderança, o que é muito legal, né, de você se sentir ali dono do que você está fazendo, dono do nosso e-book, dono da vou pegar e vou Sim. fazer o visual, vou fazer Eles estão criando é, tudo. A gente tá aqui super como colaborativo. eu digo que a gente tá como até aluno, porque eu tô recebendo Sim, aulas deles. Porque a gente chegou como pessoas que iriam direcionar o projeto, como coordenadores, e na verdade a gente tá aprendendo total, eles estão tomando com a conta. vivência deles. Só para um contexto, aqui dentro da Nome a gente tem o Fenômenos, que ela brincou com você no início, Fenômenos de Fenomenais, mas a gente colocou a palavra Nome no meio de Fenômenos, que fica um acrônimo para os nossos 5 pilares. Então se você pega o nome da Nome, o N é New, que é nova, voltado para o grupo de mulheres, o é United, que é o grupo LGBT de união, o M é Move, que é de movimento para o PCDs, o E é de Empower, para o empoderamento das pessoas pretas, e a gente brincou com Knowledge, como agora de conhecimento para as pessoas 50 mais. E quando eu criei o grupo dentro da expectativa, quando eu falei, vamos lançar os comitês de diversidade, vamos ter essa cartilha, eu precisava de uma pessoa para ser sponsor de cada um Hum. desses pilares. E eu sempre pautei por as pessoas que vão estar como aliadas, é a empresa toda que quiser participar. A pessoa que vai estar à frente, ela tem que fazer parte do recorte do grupo que ela representa. Eu não vou colocar um homem para ser líder do Comitê das Mulheres, eu não vou colocar uma pessoa branca para liderar o Comitê de Pessoas Pretas. Então, eu tenho hoje a ID, que é uma consultora nossa, uma gerente de projetos de SAP, que ela está à frente do grupo de mulheres. Eu tenho a Tatiane Roque, que você conheceu hoje quando eu apresentei, ela é uma mulher PCD, está à frente aí, do comitê Move. Eu tenho a Patrícia, que é a nossa responsável pelo DP, e ela tá dentro, é uma mulher negra à frente do Empower. Eu tenho a Jusceline, que é a minha diretora de RH, que ela é 50 mais e tá à frente, e eu estava à frente do comitê do Fenômenos, do Unite, que é o LGBT, porque eu sou um homem gay. Só que me veio uma questão que vai muito dentro da minha perspectiva, dentro do meu ambiente corporativo. Eu tenho 20 anos hoje de carteira assinada, passei por 4 multinacionais e eu sempre fui liderado por homens. Essa é a primeira vez que eu tenho uma CHRO mulher, uma CEO mulher e uma diretora de RH mulher. E eu tenho visto uma conexão tão gostosa de trabalhar com mulheres na liderança que para mim está sendo algo muito gostoso. E eu tô lá vendo, falei assim, todas as minhas sponsors são mulheres. Nem era proposital, sou o único de homem. Aí eu olhei pra eles e falei: "Ah, vai ser ela". Aí eu saí e cedi o cargo pra ela, que tem exercido, assim, de uma forma maravilhosa. E eu acho que você gostou do desafio. Você tá Ah, desafio assim é bom, né, e coloca a gente não, eu gostei de fato, porque também me coloca ali na posição de eu continuar aprendendo, como você falou, porque eu aprendo com o nossa, pessoal. a gente Eu aprende falo muito. que eu sou nova, eu tenho 26 anos, mas tem uma galerinha mais nova no Que dá Unite, aula pra de gente. 20, 19, ali tem os trainees, tem estagiário, que traz coisa, traz novidade, então me torna também ali para continuar engajada, né, na minha comunidade, no que eu acredito, levantar bandeira, então não deixar essas coisas para trás, né, continuar Isso foi lutando. uma decisão também pela minha realidade, porque quando eu estava estruturando, eu fui uma pessoa que durante 19 anos, eu passei por 4 empresas muito grandes antes de chegar na Numen, e todas elas eu tive liderados diretos, indiretos e acima dos meus diretos, sempre homens. E a vivência que eu tô tendo hoje na Numen com uma mulher me liderando, eu digo pra você que ela é muito mais gostosa, tá? Eu me sinto muito próximo ao negócio, eu sinto uma empatia e uma visão totalmente diferente. Eu sinto até que quando a pessoa pergunta como eu estou, ela realmente está interessada em saber como eu estou. E eu falei, cara, mulher liderando, por que não? Eu fico no background, como apoio de todas, mas elas tocam e tocam de uma forma genial, tocam de uma forma que possui um olhar e uma empatia maior do que talvez eu teria. Então, são pontuações que elas colocam, e para mim isso é trabalhar com diversidade.
Total. E olha que interessante, né, porque Isa, por favor, faça sei lá, uma palestra, um talk, algo tipo que seja nossa, vou usar outra palavra em inglês, gente, um um debriefing, uma retrospectiva A retrospectiva é melhor do que o não debriefing. é, uma retrospectiva de como que foi esse processo e que habilidades que foram desenvolvidas, porque eu acredito que isso pode inclusive aumentar repertório de lideranças. Muito. E aí, Fê, eu ouvi uma vez, eh, da Grazi Mendes, que Ancestrais do futuro. nossa, a Grazi, pra mim, eu tenho muitas Maravilhosa. pessoas que eu me inspiro, assim, a Grazi Mendes é uma delas. Beijo, Grazi. Aliás, só um contexto. Fala um pouquinho só quem é a Grazi, para quem não sabe, porque merece muito a sua pesquisa. Boa, a Grazi Mendes, ela é uma executiva da ThoughtWorks, que é uma empresa de tecnologia, né, uma multinacional, e ela foi eleita uma das mulheres que encabeçam a inovação no mundo. E Não é dentro da pouca coisa. diversidade, uma mulher que superou um câncer, que vive em batalha ali, que lançou um livro que chama Ancestrais do Futuro, um livro que fala muito sobre o nosso legado, o que que a gente está construindo para a próxima geração, não fica apenas aqui pautando, a gente fala tanto de futuro do trabalho, mas e de futuro sustentável da diversidade, futuro sustentável da nossa nação. Então é importante também que ela traz esse questionamento que vivendo no mundo da inteligência artificial, da realidade que a gente tem, o que eu tô falando aqui ele vai perdurar, tá? Principalmente a fala que eu tô tendo aqui agora, vai existir outras plataformas de streaming que talvez vão estar, visualizando isso, então você que está aí em 2050, 2060 e passou por esse vídeo, a gente já estava pensando em vocês aqui antes, e a Grazi muito antes da gente quando lançou esse livro. E ela, eh eh, o livro vai costurando com uma pergunta, né, onde até onde o poder da sua caneta alcança, né, a sua caneta, ela impacta quem, né, falando dessa pessoa que toma as decisões e quero conectar, bom, a ainda na Grazi, né, uma mulher negra de Minas Gerais que viveu em uma situação de vulnerabilidade na infância, isso deu, repertório e características de ela pensar o futuro. Imagina que, enquanto criança, ela ficava debaixo da mesa lendo livro, e foi esses livros que ela lia para não ter fome que aguçaram a imaginação. Isso é o que ela conta, né. Então tô trazendo um pouco do que eu ouvi da história dela também. Então, como que as nossas vivências várias caixinhas. Como que as nossas vivências na infância, na adolescência, nomeiam ou criam habilidades que depois na vida adulta a gente vai executando. Imagina que quando eu tinha 8 anos eu pegava uma lousa e dava aula para as minhas primas que eram mais novas, né, e isso, me trouxe o desejo de ser professor. E quero conectar isso com o que você trouxe antes, Fê, de passar o bastão, né, Uhum. para outras pessoas liderarem. A Grazi, ela falou uma vez que uma boa liderança forma outras lideranças. Então, eh, então que outras lideranças você vai formar, eu vou formar, você, Isa, vai formar, né. Então gosto muito disso. Hã, Ainda mais porque volta no ponto de que você falou, de que a história ela é cíclica, né. Então não vai acabar aqui, vai continuar. Então como a gente tá sempre nessa falando um pouco de psicologia, nesses polos e pulsões, né, de aham, nunca aham. nada estar garantido, a gente continua tendo que falar, que ouvir, que lutar por direitos, então não acaba aqui. A gente tem que formar outras pessoas, essas pessoas precisam estar engajadas para continuarem pregando a palavra, vamos colocar Uhum, assim, uhum. E a gente se colocou É. nessa posição de ser multiplicadores de conhecimento, mas também de ser pessoas que vão fomentar que outras pessoas desejem também multiplicar Sim, conhecimento. sim. Porque não é só eu falar do meu conhecimento, mas eu tenho que aguçar que essas pessoas É. também queiram repercutir as vivências dela. A minha vivência ela vai chegar a um ponto que eu acho que ela vai se tornar limitada, porque vão acontecer outras vivências, outras narrativas.
Uhum. outros protagonistas, Total. outras pessoas à E frente. aí eu queria abrir o ponto da importância dos aliados, porque a gente não tá Sim. fechado, gente. Não é assim, ai, a Uhum. comunidade, Uhum. não importa assim, ai, eu sou uma Muito pessoa bom você trazer LGBT. isso. Não, a Não é gente só para precisa, LGBT, tá? a gente Uhum. precisa de Uhum. pessoas que queiram aprender, que queiram se posicionar, que queiram escutar, que queiram fazer parte ali na sua posição de aliado. Você não precisa ser uma parte integrante da sigla. Você pode ser apenas um contribuinte. Você pode acreditar que é isso, que aquela pessoa Vai muito tem daquele tema, espaço né, não e tem, é basta verdade. não ser racista, tem que ser o antirracista. Então não basta Hum, você só não praticar, homofobia, você tem que ser Sim. contra a Então não é homofobia e só um defender. direito das É, pessoas, é um dever é um dever. cidadão, né, Uhum. civilizatório. Uhum. Eu quero chegar aqui em 2 pontos, que é, a gente está caminhando para o final desse podcast, eu ainda tenho uma pergunta para fazer e eu tenho uma surpresa no final que eu quero fazer, um na verdade um bate-bolinha mais interessante aqui, principalmente porque a gente está no mês do orgulho, eu acho que isso também fomenta muito a nossa personalidade. Eu tenho 2 pessoas que estão dentro da comunidade LGBT, eu tenho você, que é um homem negro, gay, cis, eu tenho você, que é uma mulher branca, cis, queer. São pessoas que têm narrativas diferentes, Uhum. que vivências diferentes dentro das nossas letrinhas aqui, como o pessoal gosta Uhum. de brincar, né, a sopa de letrinhas do Uhum. LGBT, mas, primeiro eu quero saber de vocês um ponto base, de tudo que a gente falou, de todo o pertencimento, da sua vivência na sua empresa, da sua vivência aqui na Numen. Qual é uma dica direta? Que aí a gente não vai falar com o colaborador, mas a gente pode falar com a liderança, com o colaborador, com qualquer pessoa, para a gente começar a transformar a diversidade numa cultura cotidiana. Porque até então a Uhum. gente fala muito de mês do orgulho, mês da visibilidade trans, a gente fala de pontos específicos que a gente tem uma ascensão e uma visibilidade maior no radar, e nem nesses momentos de pontos de ascensão a gente está com uma visibilidade tão grande, a Uhum. gente vê esse recuo aí que aconteceu, mas se você for colocar eu dentro de uma empresa, você na sua empresa, a gente aqui na Nome, o que que você acredita que é um start? Porque eu gosto de falar que existem muitas pessoas que podem estar assistindo aqui a gente agora e que elas não tenham, um sistema, um projeto de diversidade encaminhado muito bem dentro da empresa. A gente começou o nosso, vamos completar um ano daqui a pouco. Você já está dentro de uma empresa que trabalha com isso, mas ela também surgiu em algum momento e houve aqueles desafios. Você é a primeira pessoa que eu contrato, você é isso. Então, se eu for pegar hoje para uma empresa que está nos assistindo, um cliente nosso, um fornecedor, que ele quer trabalhar a diversidade, equidade e inclusão de forma interna inicialmente, como que ele pode começar isso de uma forma que se torne uma cultura cotidiana? Isa, Tá, eu vou falar mais do ponto de vista, assim, dos colaboradores, do ambiente, com a vontade. e aí passar para o Hobbs falar mais do ponto de vista de negócio, de empresa. Eu sempre falo, da questão da naturalização do seu discurso e da sua presença. Então, uma palavra que a gente falou bastante do empoderamento, né. Então de você falar sobre a sua identidade, sobre as suas vivências, sobre quem você namora, quem você ama, porque todo mundo fala, né, então, quem é hétero fala: "Ai, o meu Porque seriam namorado foi a diferentes, minha né? namorada", por que que a gente não poderia falar, né, o meu noivo, a minha noiva? Então eu acho que essa naturalização, reforça o seu local, né, então ali você ocupar aquele local e você se sentir menos, como eu posso falar, com menos peso nas costas, né, deixar o seu peito aberto, então isso é muito ali correlacionado ao orgulho, né, de você ser. Uhum. Eh, e tem outro É ponto que eu aquilo que sempre fa falo. aquilo que ele falou, orgulho e medo, né? Uhum. Esse é o momento da Orgulho e gente ter o medo, orgulho. E aí tem outro ponto que eu sempre falo, porque pra mim também é um orgulho que LGBTfobia seja um crime no Brasil. Então a gente tá amparado por lei e a gente não tem que aceitar comentários, nenhum tipo de discriminação. E aí eu até anotei que eu queria falar aqui, uma frase da Gisele Pelicot, que foi uma mulher que sofreu abuso Uhum. por parte do marido por Uhum. muitos anos. Eu não vou entrar em detalhes, porque é um tema muito sensível e não faz parte aqui no momento. Mas a partir do que ela sofreu, ela se empoderou e ela diz que a vergonha deve mudar de lado.
Então, a Amei pessoa essa não frase, não é conhecia. linda, a pessoa não deve se esconder, quem deve sentir vergonha por pensar como pensa, É o pelo seu agressor. preconceito exato, é o outro lado. Então você se empoderar, você, reafirmar o seu local, a sua identidade, eu acho que é fundamental. E por isso também que a gente conta com aliados, para que saibam como falar e saibam também corrigir ou ensinar outras pessoas. Então, isso é bem importante. Eu achei maravilhosa essa frase, não conhecia, depois eu vou pesquisar mais sobre Tá bom, eu te o mando. assunto, por favor. Que legal, que legal. Nossa, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né. Como que as empresas começam? Começa. Tem muitas empresas que começam, no indivíduo, né, então é uma liderança que é mais conectada a às discussões por conta de algum parente, filho, filha, Sim. alguma experiência, né, que essa pessoa teve, e aí ela se engaja, ela desenvolve essa percepção, eh, essa familiarização com diversidade e inclusão, essa familiaridade com diversidade e inclusão. Eh, Maravilha. Então, que tenham as pessoas que por diferentes motivos se conectaram e estão dispostas a fazer. Em muitas empresas que eu acompanho, geralmente são pessoas colaboradoras que não necessariamente lideram, áreas, elas se unem por afinidade do tema, começam a organizar encontros, discussões, isso vai ganhando proporção, há uma reivindicação para que isso se torne algo corporativo, a vaga, de diversidade e inclusão é criada, o RH absorve essa responsabilidade, e esse é o ponto de virada. Aí é que mora a possibilidade disso ganhar força, ou de ir minguando, ou de ficar muito apartada da discussão de negócio. Eh, Quero trazer para essa discussão o ingrediente de gestão da mudança. Quando a gente fala em gestão da mudança, a gente fala ou gestão de projeto, a gente fala em articulação de alianças, né, de pessoas que vão criticar, que vão endossar, que vão trazer contrapontos, vão acrescentar, né, alargar aquela percepção. Com diversidade e inclusão, a mesma coisa. A gente está falando de uma transformação cultural, a gente precisa ter sponsor, a gente precisa ter pessoas aliadas a essa transformação. Sim. A gente precisa ter porta-vozes que acessem lugares onde, a gente, por N motivos, não acessaria, né. Uhum. Isso dentro da organização mesmo, né. E quero bom, é isso. Então, a pauta começa no indivíduo, Uhum. num grupo, tem um momento de virada de chave onde áreas começam a ter responsabilidades. Esse é o momento de a gente articular, pessoas que endossem e que fortaleçam. Isso precisa virar sistêmico, né. Como sistêmico? Isso precisa estar na governança, sabendo quem cuida, quem são as pessoas responsáveis por isso. Vai ter grupos de afinidade, vai ter grupos de diversidade, comitê, não vai? Num passo posterior, uma política antes de antidiscriminação, né, inclusão fazendo parte de formulários da empresa, ter benefícios inclusivos, né, assistência médica que, acompanhem, pessoas trans, licença parental, nome social no crachá. A gente pode, quando fala de pessoas trans, ter apoio jurídico no processo de redesignação, ou no processo de retificação, ou na transição hormonal. Eh, uma discussão, sobre, né, os ambientes físicos, banheiros e vestiários, falando especificamente de pessoas trans. A gente entra na conscientização, né, que a gente estava falando de DHO, e daí a gente vai avançando em termos de maturidade para olhar, né, para censo, pesquisa de clima, né, tem algumas empresas que têm GPTW, né, Great Place to Work, que aí é uma instituição
que chancela esse lugar como melhores empresas para se trabalhar, e nesse formulário tem favorabilidade para que a pessoa ah, hum, diga quem ela é, ou perguntas específicas para a comunidade LGBT+. Um outro passo, né, desenvolvimento de carreira específico para essas pessoas. Se eu tenho os dados, eu sei, né, quem são as pessoas que estão na liderança, quem são as pessoas que estão na camada que não lidera. Eu consigo traçar estratégia para como que eu vou fazer então para que essas pessoas se acelerem. É fazer um projeto grande envolvendo pessoas É a para desenvolver intencionalidade, né? habilidade. Exato. E aí, fechando minha fala, né? Então eu tenho aqui essas ações práticas, tenho a construção de alianças, tenho a articulação do individual para sistema, pensando na gestão da mudança. Eu penso que esse, esse pacote, né, pode dar elementos e uma noção de que nível de maturidade que eu estou, o que que é possível fazer hoje, mirando onde eu quero chegar. Olha, Perfeito. para vocês que não estão ainda estruturados na diversidade, praticamente uma consultoria gratuita para que vocês comecem agora a pauta de diversidade na empresa de vocês. A gente está chegando ao fim aqui do nosso Foi tão bom. podcast. Foi muito gostoso falar com vocês, mas eu quero fazer uma brincadeirinha agora com vocês. É Bora! verdade, tem esse Por momento. quê? Eu acho que um dos motivos desse podcast estar acontecendo é porque a gente está assim, em junho de 2026, a gente está no mês que celebra o orgulho. Eu acho que a gente falou muito sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente falou muito sobre ROI, a gente falou sobre estratégia de negócio, a gente falou sobre a nossa, o nosso pertencimento dentro da causa, né? A nossa percepção também sobre como as coisas estão caminhando. Só que eu queria terminar de uma forma leve Bora! nesse momento. E eu quero fazer são 7 perguntinhas Bora! para cada um de vocês, Uau! mas são perguntinhas de vocês. São coisas culturais, são coisas mais voltadas a uma indicação de livro, a uma série, são coisas que falem com vocês quando a gente pensa na comunidade LGBT. Uhum. Não é para pensar muito, eu gosto que quando vem assim na primeira coisa que venha na sua mente, porque eu acho que isso faz a gente conhecer também o que que a gente consome Uhum. de conteúdo, porque a gente falou tanto hoje de negócio de trabalho, relatório, mas assim, num hobby, o que que me faz valorizar e enaltecer as coisas que a gente tem na nossa comunidade. Então, Isa, começar com você. Eu tô nervosa. Gente, nervosa nada, vamos lá. Se você fosse indicar uma série Ai, meu que você Deus. acredita que vá agregar para alguém, vamos pautar sempre aqui na nossa comunidade LGBT. Que Então. série você viria? Ai, eu tô com medo de não conseguir trazer, porque, por exemplo, eu não assisti The L World, que é Mas um é uma série muito clássico. impactante. Exato, e me falam pra assistir, mas não fez parte da minha época. Tá tudo Então bem. O eu não que que faz assisti. parte para Mas ti? tá, eu vou recomendar um filme então, Então que eu bora, acho que ele é filme. muito sensível, e eu acho que ele capta, assim, um pouco do amor entre 2 mulheres, que é o Retrato de uma Mulher em Chamas. Hum. É. Se você colocasse hoje uma palavra que definisse, o que é a nossa comunidade hoje, perante a tudo que aconteceu, qual palavra que você coloca em destaque? Coragem. Eu acho que é coragem de falar, de ser, de ocupar, de se mostrar, de pensar, de refletir. Uma pessoa LGBT, pode ser uma pessoa famosa, tá, que você acompanha ou que você vira e fala: "Essa pessoa me traz insights legais para que eu, aprenda mais sobre isso". Tá, eu vou falar então, um gosto bem pessoal, né, da Kristen Stewart. Ela Ei, é sobre o gosto pessoal mesmo. ela é casada com uma mulher recentemente, e agora ela não é só atriz, ela dirige filmes, e ela dirige um filme que eu tive a oportunidade de assistir já na pré-estreia. Eh, e ela é sensacional, então ela me inspira bastante a ser eu mesma também. E se eu for falar agora de um aliado e não uma pessoa LGBT, alguém que você acha que faça uma diferença para nossa sociedade em se tratando da comunidade LGBT, porque a Puts. gente tem pessoas que vão defender a nossa causa porque elas estão defendendo a própria existência, Uhum, uhum. mas a gente também tem que falar sobre pessoas que são aliadas e que fazem um diferencial. Eu tinha uma pessoa que para mim era
não era, né, continua sendo, né, eu falei no passado, mas eu entendo que o local que ela ocupa, pra gente, é Ah, muito pensei em importante. uma pessoa. E eu penso assim, na Ivete Sangalo, por incrível que Legal. pareça, porque eu acho que ela é um personagem midiático, que é um dos personagens mais expressivos da nossa comunidade brasileira. Ela não é uma pessoa que ela pauta a bandeira LGBT como uma pessoa 100% defensiva, você não vê ela levantando no sentido como uma militante, mas ela é uma pessoa que em momento algum ela desfaz dessa comunidade. Em todos os preceitos que aconteceram, ela sempre esteve defendendo. E olha que eu não sou tão fã, assim, da parte musical, mas eu entendo que ter uma pessoa no patamar de visibilidade que ela tem, andando com pessoas LGBTs, celebrando a vida de pessoas LGBTs, convidando artistas LGBTs para cantarem com ela, eu acho que isso é importante. E para você, um aliado? Eu pensei na Tata Werneck, pela amizade que ela Maravilhosa. teve muito aproximada com Paulo Gustavo, eu acho isso tão bonito, Poxa. assim, e até hoje ela tem contato ali com os filhos, né, deles, e eu acho que ela é uma pessoa tão aberta e à frente do tempo, e eu acho que inspira nós sermos todos assim, né, enquanto geração e mundo. E para finalizar, uma última pessoa que eu gostaria que você indicasse, e isso eu coloquei estrategicamente, porque é a letra do LGBT que geralmente não tem a visibilidade necessária. Uma pessoa trans, travesti. Niodara Faria, porque ela Ah, palestrou aqui Deodara é no maravilhosa. nosso primeiro evento do Unite, então sigam ela nas Ela é redes sociais, porque maravilhosa, ela sempre CEO tem das novas conteúdos narrativas. muito bons. Bora lá? Nossa, Uma gente, ainda série. bem que eu fiquei depois, Não, né? sim, você tem mais tempo pra pensar. É... Uma série. Pose, Caravana das Drags. Pose, gente, Duas. pose assim, Uma gente. internacional, uma Se eu nacional. pudesse indicar qualquer coisa para qualquer pessoa que queira conhecer da história da nossa comunidade, Pose vai ser sempre a minha primeira indicação. Nossa, Socorro, eu quase. eu Sabe, desidratei em sabe quando você Pose, tá? pega o microfone e fala, ei, por favor, assista, o Faça pessoal. isso. Nossa, Eu todas as desidratei em pessoas. Pose de tão bom filme. Moonlight. Nossa, é Moonlight. muito lindo. Moonlight, é verdade. E venceu o Vencedor do melhor Oscar. filme, né? Vencedor do Oscar. Um livro? Nossa, é... Livro difícil. A gente já falou de alguns livros aqui hoje. é... Mas precisamos de mais representatividade, tá? Sim. Eu tô. Tem. Pode, Pode pode. falar. Não, é porque eu não lembro exatamente o nome, gente, mas fala sobre relacionamento abusivo entre duas mulheres. Então, violência doméstica. Eu não consigo lembrar o nome. Eu vou pedir para deixar na descrição. Ou Por a gente favor. coloca A aqui gente uma coloca na barra. descrição. A gente coloca uma barra aqui na edição. Mas também que é muito legal porque não, nem tudo é tão colorido, né? Como todo mundo acha. Exato. E, enfim, existem coisas ruins em qualquer lugar. Sim. E eu quero deixar essa recomendação de um livro. E ele é curto e ele, assim, muda a sua percepção também das coisas. Sonhos? Aham. É esse, A Casa dos Sonhos. Olha, a gente acabou de receber um spoiler aqui do pessoal aqui do vídeo com a gente, que chama Na Casa A dos Sonhos. escrita é belíssima. Maravilha. Que bonito. Um livro, não pode. Só bate cachorro grande ou maior que eu, da Cidinha da Silva. Uma palavra pra gente. Adaptação. Adaptação. Uma pessoa LGBT. Nossa, gente, eu tinha pensado, mas Eu, né? quando o pai. Ai, não. Uma pessoa. Gente, eu tô entrando em contato. Duas pessoas: Tiago Amparo Sim, e Renan Quinalha. maravilha. Um aliado. Emicida. Nossa, é ótimo. Gosto muito. Uma travesti, uma pessoa trans. Já falei da Gabriela. Noah. Noah Sheffer. Noah Sheffield. Noah é maravilhoso. Sim. Bom, se for no meu caso, a minha série, gente, é Pose. A gente
compartilha desse momento. Na questão de filme, eu sou apaixonado por Milk. Eu gostei bastante Caramba, e eu acho sim. que ele faz muito um diferencial, principalmente pelo que a gente está vivendo aqui hoje. Da parte de livro, gente, eu sou uma pessoa romântica, então eu quero deixar claro que meu livro ele não vai militar, ele já milita pela existência, mas eu estou muito apaixonado num livro que chama Aristóteles e Dantes Descobrem os Segredos do Universo, Ah. porque eu acho ele muito fofo e eu tenho uma pessoa fofa dentro de mim, possa não parecer. A palavra para mim, eu acho que, eu estou muito em volta da palavra pluralidade. Eu até tenho gostado de utilizá-la mais do que diversidade, eu acho que esse tem um contexto, que engloba mais e que eu acho que vai ser, a minha nova forma de guiar esses temas daqui para frente. Uhum. Uma pessoa LGB, eu acho que dentro desse contexto que a gente vivencia, a minha pessoa LGB é uma pessoa que ela teve sempre dentro da narrativa do que eu entendi como é ser uma pessoa gay, porque o que acontece, eu sou de 1988, então eu cresci em um mundo em que o primeiro contato com homossexualidade para mim veio com Jorge Lafon, que é a Vera Verão da Praça é Nossa, e essa pessoa sempre ficou marcada dentro de mim, esse personagem. Então, ele não está mais entre nós, mas eu quero deixar registrado que é uma pessoa que mudou a minha concepção e me fez até mesmo entender os meus trejeitos na minha feminilidade, no meu jeito de falar. Um aliado, eu falei, Ivete Sangalo, eu mantenho isso porque eu gosto bastante do que ela traz para a mídia. Ela é a pessoa, talvez, uma das mais conhecidas do Brasil, então quando ela traz outras pessoas, sendo uma mulher hétero, cis, para uma música dela, para o repertório dela que emplaca muito mais pessoas heteronormativas, eu acho que ela tenta de alguma forma quebrar essa bolha. E uma travesti, gente, eu sei, dos meus anseios, mas Erika Hilton para mim Ah, sim. é a a pessoa a qual eu admiro bastante. E é isso, eu queria trazer um pouquinho dessa diferencial, o Hobbes Nossa, eu tô ficou muito chateado que ele não falou gay. sim, eu não falei Erika Hilton, mas sim, beijo, Erika, se você ouvir. Eh, série ou filme, eu não lembro, Divinas Divas, sim, Sim. sim. Majur, Maju canta com Emicida, Amarelo, gente, é lindo. exato. E personalidade, Silvete Montilla, que é a mais citada, mas A Thalia RuPaul Bom brasileira. exato, Thalia Bombinha, eu amo as drags das antigas, hein, que eu sou de 90 também, eu Por que sou que um eu quis jovem. trazer isso, gente? Porque eu acho que a nossa cultura é tão rica Sim. e a gente trouxe tantos exemplos de pessoas que a gente pode acompanhar, que a gente pode pesquisar, que a gente pode estudar, que a gente pode assistir, que a gente pode se entreter, para que gere mais, enaltecimento para essas pessoas, que a gente fale mais da nossa cultura queer, entendeu? Que a gente fale sobre isso. Então eu acho tão importante terminar um episódio celebrando outras pessoas da nossa comunidade, deixando aqui para vocês indicações para que vocês procurem, para que vocês, tenham mais conhecimento. Eu acho que o preconceito, ele é sempre um preconceito, é a falta de conhecimento, então, a partir do momento que você Uhum. pesquisa mais, estuda mais ou se diverte mais, porque tem E eu muita coisa queria aqui divertida, vocês aprendem muito. fazer um adendo, que não é só, "Ai, é um filme LGBT, é um livro LGBT", não, às vezes é um filme de romance, que Sim. por acaso, né, 2 pessoas Que do mesmo conta uma gênero se amam. história, porque É tem um filme filme de de drama, romance é um entre um homem e uma mulher, vai né. ter entre homem e homem, entre mulher e Exato. Então mulher. não precisa assim: "Ai, não, eu não leio porque não faz parte da literatura que eu leio LGBT ou do fi", não, gente, é um filme de romance, é um filme de drama, e é isso. E vejam todas as nossas indicações. Gente, terminamos aqui. Eu quero agradecer muito esse papo, essa presença que vocês compartilharam aqui comigo, coisas pessoais, hobbies, coisas que vocês gostam, posicionamentos que vocês têm perante o nosso mercado de trabalho. E antes da gente fechar aqui, dar um tchau para vocês, eu queria que, Hobbs, você passasse suas redes sociais, onde que as pessoas podem te achar, caso elas queiram conversar mais sobre isso. E você também, Isa. Boa, Instagram, Robert Sena, LinkedIn, Robert Sena, são as 2 redes que eu mais utilizo. Tá no meu Insta, tá Isa,
com S, Thaís com TH, Figueiredo. E no meu LinkedIn é Isabela Thaís Figueiredo, e eu acho que ali do www eu coloquei Isabela Thaís Figueiredo, com hífen, então dá pra achar dessa forma. Bom, e quem quiser me procurar é Felipe dos Anjos Almeida. Em qualquer rede social eu tô como Almeida Felipe 88, mostrando aí o ano que eu nasci, muito assim, enaltecendo a minha idade. Foi um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Novamente agradeço muito. E para você que está assistindo esse podcast, fica de olho. No Mentalks acontece todo mês com diversidade, variedade de temas. Hoje a gente está falando do Numenidades, a gente está falando em um editorial voltado para o time de gente, voltado para a gestão de pessoas, mas você também pode escutar sobre negócios, sobre tecnologia, inteligência artificial, sobre modernização. A gente fala sobre diferentes temas aqui nesse podcast. Então, segue aqui o Numen Talks, compartilha esse podcast e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.